Em 1º de novembro de 2022, Antônio Moreno, um dos dubladores mais icônicos do Brasil, infelizmente teve de partir. Apesar disso, eu, que sou mais engajado em dublagem, pessoalmente só fiquei sabendo da morte dele após a estreia da dublagem de One Piece, no arco de Marineford, que é o último arco a ser lançado na Netflix. E também no início desse ano tivemos a morte de Akira Toriyama, que foi uma morte bem marcante no mundo inteiro. Que bom. Ambas essas mortes me fizeram refletir bastante sobre o legado, que é algo sempre bem comentado quando perdemos esses tipos de ícone. Antes de continuar, eu vou estar deixando claro que esse vídeo vai ter muitos trechos e informações desse vídeo aqui, do Mitsubukai, onde o grande Glauco Marx fala a respeito desse acontecimento histórico, não só para a dublagem brasileira, como também provavelmente a mundial. Nunca antes eu tinha visto algo desse tipo acontecer, e acredito que saberíamos, até porque é algo bem marcante. Então, vai na descrição que o vídeo vai estar lá. Contextualizando um pouco, a dublagem de Marineford foi lançada em 1º de abril, mas Antônio Moreno morreu em 2022. Então como é que ele tá na dublagem? Sim, meus amigos. Glauco Marx, que é o diretor da dublagem de One Piece, simplesmente não conseguia ver outra voz senão a de Moreno no Barba Branca. E infelizmente ele já estava muito debilitado por problemas de saúde, então o próprio Glauco Marx, pondo seu emprego em risco, alugou um estúdio e gravou todas as falas do Barba Branca, junto com ele, com o Moreno. E eu olhei aquilo, me emociona muito porque eu achava que o Garp era pro Antônio Moreno e que talvez não encontrasse nenhum outro personagem tão carimbado para ele fazer e tão confortável. Mas olhar o Barba Branca com a história dele e a condição de vida dele naquele momento me fez muito trazer a certeza de que tinha que ser o Antônio Moreno naquele papel. O que dá um peso ainda maior na dublagem para nós brasileiros. Recomendo de novo fortemente que vocês vejam esse vídeo onde o próprio Glauco Marx conta essa história, vou estar deixando o link aqui na descrição. Bom, algo que sempre achei controverso a respeito disso, a respeito do legado, foi que sempre existe dois tipos de pessoas. As que dizem que sem nada desse mundo viemos e sem nada partiremos. E há também os que dizem que ele deixou um grande legado. Que, parando pra pensar, é realmente verdade, já que não levamos nada daqui. Então, é isso, fim da discussão, obrigado por assistir. Tá, calma aí, a gente não tá aqui pra discutir o que vamos levar, mas o que vamos deixar. Que isso sim é um legado. O legado é algo que deixamos para trás, sejam as riquezas, ensinamentos, ou até o conhecimento, o modo de pensar. Entretanto, se é assim, até o bigode tem legado, não é? Who the hell are you? Agent Hitler, FBI. Nigga, what the f... Bom, em momento nenhum eu disse que ter um legado é algo necessariamente bom. Mas isso nos leva a um outro questionamento. Que tipo de legado que nós queremos deixar? O que nos leva a outro questionamento. Nós decidimos o nosso legado, ou melhor ainda, nós podemos decidir o que vamos deixar para trás? É complicado. Bom, isso é algo muito importante de se analisar. Suponhamos que você esteja na escola, por exemplo, e você decida, sei lá, roubar alguma coisa. Um carrinho da Hot Wheels, que o professor tomou da mão de um aluno porque ele estava brincando no meio da aula, sei lá. E mesmo assim você vai lá, depois de um tempo, pega ele pra si e leva. Se um outro aluno vê você fazendo isso, e ele vê, pô, ele não teve nenhuma penalidade, nenhuma condição, então eu vou fazer o mesmo. Tecnicamente, você influenciou. E influência também se encaixa nos limites do legado, não é? Influenciou outra criança a fazer o mesmo? Então isso é um legado. É algo bem pequeno, considerando que imaginamos no conceito de legado como algo bem grande normalmente. Mas considerando só por esse minuto que esse é o melhor conceito para definir nossa indagação do início do vídeo. Você influenciou meio que sem querer aquela pessoa. Então, respondendo logo uma das questões para responder a questão principal desse vídeo, sim, eu acredito firmemente na ideia de que escolhemos o legado que queremos deixar. Mas podemos deixar esse legado de maneira inconscientemente proposital. Entende? Não sei se ficou entendido, mas veja bem esse... mais tarde por acaso ensina isso a seu filho ou um amigo, é um tipo de legado, querendo ou não.
Mas sua mãe não te deu uma dica de como cozinhar feijão pensando que isso viraria uma técnica milenar que todos os membros da sua família de dobradores de feijão sabem. Como também seu pai te ensinar a tocar violão para mais tarde você ensinar seu filho. Tudo depende da intenção. Voltando então para Antônio Moreno, no vídeo do Mitsubukai, o Glauco Marx fala de muitas histórias de movimentos e direitos à dublagem que foram alcançados, pois Moreno estava na linha de frente nesses movimentos. Tanto por isso que ele era um dos mais penalizados. Essas lutas de direitos na dublagem, como são hoje, são a prova viva do que é um legado, no sentido grandioso da palavra, sem contar a icônica voz e inspiração que ele era. De 2020 para 2022, porque a gente passou por um processo na dublagem que era a aprovação das pessoas poderem gravar presencialmente, quem não tinha condição de ter home studio ou não, de poder gravar ou não. E eu lembro que dentro dessas frentes que tomou a decisão de tentar colaborar com as pessoas que não tinham home studio, o Moreno assumiu a última grande batalha dele na dublagem, porque ele sempre foi líder de movimentos na dublagem, sempre foi o cara mais prejudicado nos movimentos, porque ele foi o mais punido e ficou sempre o mais tempo sem trabalhar do que as pessoas, do que os outros dubladores, porque ele era o líder de movimento, então tinha uma pressão maior. E ele entrou na última batalha dele com a dublagem para defender esses direitos das pessoas poderem gravar presencialmente, aqueles que não tinham condições financeiras, e é caro ter um home studio decente, tá? Mas esse legado foi posto de maneira proposital, já que ele queria que tanto ele mesmo quanto as gerações futuras de dubladores tivessem mais direitos e mais conforto na hora de exercer a sua profissão. Então é isso, espero ter conseguido responder a essa questão. O vídeo foi mais curto, pois não tinha muito o que estender, não tinha muito mais sobre o que desenvolver sobre esse tema. Então, fiquem à vontade para discordar e discutir mais nos comentários. Obrigado.